Olá, muito boa tarde. Voltamos ao vivo mais uma vez aqui, diretamente da FenaBrave, a maior feira de distribuição automotiva da América Latina, ao vivo para todo o Brasil, diretamente da Arena Mobiauto para você. Uma empresa revolucionária, inovadora, 100% tecnológica e, acima de tudo, humana também, que traz as melhores e mais novas tendências do mercado para você. A gente já teve um ciclo maravilhoso de palestras hoje, desde as 10 horas da manhã, e agora ao vivo, 13 horas e 35 minutos. A gente está recebendo na nossa apresentação número 4 nessa quarta-feira. Sejam muito bem-vindos. Egno Silva, que é diretor comercial do Grupo Santa Emília, e André Marques, que é Head de TI e Inovação no Grupo Santa Emília. Sejam muito bem-vindos. Para você que está em casa acompanhando a nossa programação ao vivo, anota aí, Santa Emília, grupo pioneiro na distribuição de veículos automotores. São mais de 120 anos de existência no mercado em Ribeirão Preto e diversas cidades do interior paulista. Quem vai estar aqui entrevistando esses dois, o Egno e o André, vai ser o Léo Félix, que é líder da área de conteúdo do grupo Mobiauto. Fique ligado, não saia daí, a gente vai estar ao vivo aqui para você em todas as plataformas, no Instagram, @Mobiauto, também no YouTube ao vivo e também no LinkedIn. Antes de começar aqui, eu vou dar só uma palhinha a respeito das próximas palestras que você vai conferir ao vivo aqui também até às 17 horas do dia de hoje, nessa quarta-feira. Depois do Egno e do André, às 15 horas, anota aí, a gente vai ter Heitor Alves, diretor regional da Original Autos, Guilherme Braga, CTO da Mobiauto, e às 17 horas, fechando o dia com chave de ouro, Fernando Moura, diretor de TI, e Fabrício Paiva Moreira, gerente executivo de soluções do Grupo Saga. Olha os temas: eventos físicos e tecnologia, como fazer feirões usando tecnologia, Mob AI e Mob GPT, como usar inteligência artificial imperdível para dobrar suas vendas, e inovação é o nome do jogo para revolucionar as concessionárias. Então tá dada a largada aí, Egno e André, junto com o Léo Félix, para vocês com o tema como aliar tecnologia e processos para engajar o time comercial. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Valeu, Gabriel. Obrigado aí pela apresentação maravilhosa de sempre. Quem está nos acompanhando, o Egno falou que mandou para o time comercial inteiro lá. Se você está acompanhando e ainda não está inscrito no canal da Mobiauto no YouTube, já se inscreve. Ou também lá no nosso Instagram, @Mobiauto, segue lá a gente. E vamos tocando aqui. A gente está falando de um grupo, o Gabriel falou bem, com 120 anos de experiência no mercado. É um negócio assim inacreditável. Desde 1903 o Grupo Santa Emília existe. E vou endereçar minha primeira pergunta para o Egno, para falar um pouquinho justamente desse começo, né, Egno? Porque a Santa Emília começou, o Grupo Santa Emília começou com uma outra atividade que não era a venda de automóveis. Então conta um pouquinho para a gente essa história e como o Grupo Santa Emília enfim, se enveredou por esse lado da venda de automóveis. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, tenho que agradecer o convite, dizer que é muito legal estar aqui com vocês. Esse ambiente deixa a gente pra cima, né? É uma pena que eles não bateram palma quando você chamou a gente, né? Verdade, aê! Moça, ajuda nós, pô. Muito bom, obrigado. Justíssimo. Mas a Santa Emília, o ano de fundação nosso é 1903. E essa história, ela é uma história emocionante. Eu começo a falar, eu fico emocionado. E na sequência aqui, eu combinei com o Andrezão que ele vai contar a história em detalhes. Porque você sabe que para falar de tecnologia em vendas, é necessário você saber qual é o DNA nosso. Por que se usa tecnologia? Por que você quer usar ferramentas que facilitem a vida do nosso colaborador? Porque na nossa estratégia é assim, eu tenho que ter ferramentas que facilitam a vida do nosso colaborador e com isso ele vai facilitar a vida do nosso cliente. Mas essa história eu vou deixar para o Andrezão. Pode ser, não? Claro, quer ver? André. Mas você promete que você não vai se emocionar. Eu não garanto nada. Então tá bom. Vamos lá, Andrezão, é com você. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o André Marques, Andrezão. Agradecer a todo o time Mobiauto, na figura do Sancler. Pelo convite. Alô, alô.
Alô, 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 alô. Bom, então vamos lá. Não, pera aí, de novo então. Temos o puxador de palma oficial aqui do... Eu só trago o Egno para isso. Muito bem. Se você quiser ficar, Egno, para puxar a palma em todas as palestras, a gente agradece muito. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou passar um slide da história da Santa Emília. É uma história realmente muito emocionante. A Santa Emília foi fundada em 1903, na cidade de Ribeirão Preto, por Antônio de Ederiksen. Mais tarde, o senhor Manuel Pena se juntou a ele e chegou a ser sócio dele nos anos 20. E começou com uma serraria, Léo, né? Não foi no ramo de concessionário, passou por várias atividades. Em 1926, levou para Ribeirão Preto o primeiro posto de combustível, primeira concessionária, né? Por ter levado o primeiro automóvel, tem que ter o posto de combustível para abastecer o automóvel. Então, surgiu aí o primeiro posto de combustível na cidade. O que vocês vendiam? Era Ford T naquela época, sabe? Era Ford. A gente começou até com uma agência Ford, e depois eu vou mais aqui para frente, a hora que chega na concessão da Volkswagen. E na década de 30, em 1930, logo depois da recessão, né, de 29, que foi um grande baque mundial, e principalmente na região de Ribeirão Preto, que era uma grande produtora de café, o grupo, então, decide construir o primeiro arranha-céu da cidade para que pudesse retribuir à comunidade de Ribeirão Preto tudo aquilo que o grupo tinha já recebido, né? E manter os trabalhadores na cidade, empregados, e gerar economia. E após o falecimento do Antônio de Ederiksen, o edifício de Ederiksen foi doado para a Santa Casa de Ribeirão Preto, e até hoje toda a renda é em prol da Santa Casa. Em 1964 começa a concessão Volkswagen e começa o nome Santa Emília. O nome Santa Emília vem da avó do fundador, que era Emília, e o ano que vem a Santa Emília completa 60 anos de concessão Volkswagen, né? Então tem uma vasta experiência aí no mercado. Em 88, a Santa Emília monta a primeira central de telemarketing para venda de consórcios. Era dois negócios muito novos, né? Consórcio. Olha lá, hein, Andrezão. Se ele falar que eu, nessa época, eu era operador de telemarketing da Santa Emília, eu vou apelar com ele. Eu não queria falar, mas o Egno, ele não estava na 1903, mas ele vem bastante já. E imagine em 88 montar uma central de telemarketing por telefone, e a linha era um patrimônio, né? A gente alugava a linha telefônica, era muito difícil você conseguir linha telefônica. Então, daí vem o DNA da Santa Emília Inovação. Em 95, chega a quarta geração da família como acionista do grupo, à frente do grupo. Em 97, a Santa Emília desenvolve o primeiro sistema de CRM. Quando pouco se falava de relacionamento com o cliente, a Santa Emília já tem essa preocupação desde o início dela. E há quase 30 anos já temos, todas as ações Santa Emília são focadas no cliente. Em 2006, a concessão Toyota, através de uma aquisição de uma concessionária na cidade de Ribeirão Preto, nós entramos na Toyota. Em 2009, a concessão Renault, que são as atuais marcas que a gente representa, Volkswagen, Toyota e Renault. Tivemos outras marcas. Em 2012, a Santa Emília começa a investir em cloud computing, uma época em que pouco se falava disso, né? Então, começamos investimentos de virtualização dos servidores. Em 2018, nós criamos nossas centrais digitais de venda de veículos, o que ajudou muito a gente na época da pandemia, principalmente recentemente, né, que a gente ficou 4 meses com as operações de portas fechadas. Nós já tínhamos uma grande experiência na venda online de veículos, né? Em 2021, nós começamos, com a escassez dos automóveis, nós começamos a assinatura de veículos. Entramos, então, na mobilidade. Nós passamos
a ter uma estratégia de ser uma empresa de mobilidade, não só venda de comércio e de assistência técnica em veículos. E ganhamos vários prêmios das montadoras, começamos com o programa de montadora, né, como de assinatura. Ganhamos prêmios como o maior número de assinaturas de contratos fechados e assim criamos a nossa marca, o Santa Emília Assina Fácil. E em 2022, a gente entra num hub de inovação na cidade de Ribeirão Preto. Fomos a primeira empresa a assinar contrato quando ainda o hub era um hub em construção. Então, ali nós já acreditávamos já nesse hub. E hoje, com 1 ano de operação, o hub conta com 85 empresas já, entre startups, universidades. E nós somos os primeiros a chegar no hub. E de lá estamos com vários projetos de inovação, vários projetos em sintonia com o hub, que é o da Business Park. Também em 2022 nós contratamos uma consultoria chamada Inova, cujos os fundadores são professores da Fundação Dom Cabral, são muito conceituados, que está disseminando a cultura da inovação dentro do Grupo Santa Emília. Nós estamos criando, treinando as lideranças. É um programa de 2 anos de duração, onde o objetivo é disseminar a cultura de inovação. Então, através de métodos ágeis, de metodologias voltadas para a inovação. Então, a gente conta com isso desde 2022. E 2023, agora em janeiro, com a chegada da Manuela, é a 5ª geração da família chegando aí à frente do grupo. Então, é um grupo que se preocupa muito com o cliente, em primeiro lugar, muito com os colaboradores, inovação e a perpetuidade do negócio, né? Chegar aos 120 anos não é para qualquer empresa, né? Não, é impressionante a história. E a gente vê na história como realmente o grupo não tem medo de inovar. Eu acho que isso é legal. Quando a gente vê que nos anos 80 vocês já estavam investindo em telemarketing. Em 2012, a questão de processo de nuvem, né, que é bem realmente no começo, o carro por assinatura no começo agora dos anos 2020, né, realmente a gente vê que vocês não têm medo de inovar. E isso me leva à próxima pergunta, que é, quais tecnologias vocês enxergam, acho que o André talvez seja a pessoa para responder isso, quais tecnologias hoje vocês enxergam como as tecnologias diferenciais nesse processo de venda, né, para aprimorar as vendas, para melhorar a vida dos vendedores, engajar mais os vendedores, como elas ajudam, né, nesses processos de venda, e o que vocês considerariam que seja o grande diferencial da Santa Emília hoje em termos tecnológicos, o que vocês oferecem que ninguém ou poucas outras empresas no mercado oferecem? Bom, Léo, você pela história da Santa Emília, você percebe que realmente é uma empresa que ela adota de forma muito cedo as tecnologias. E todas as nossas ações dentro da Santa Emília são voltadas para os clientes e para a jornada também do vendedor. Então, o consultor de vendas nosso, quando ele bem amparado tecnologicamente, consequentemente a jornada para o cliente também flui de uma maneira bem fácil. Nós temos investido bastante na parte de dados, nossa base de dados, né? O Egno mais para frente vai falar um pouco mais. A simplificação do processo, olhando para o vendedor, e a digitalização nossa, ela vem bem antes da pandemia, porque a pandemia foi um grande marco da digitalização, né? Mas a gente começa muito antes da pandemia já trabalhando na digitalização. Então, nós percebemos lá atrás que, por exemplo, o nosso cliente, quando fazia a jornada de compra, ele tinha que tirar xerox da CPF dele, da RG dele, várias vezes. Ele passava pelo vendedor, era uma xerox. Ele passava pelo despachante, outra xerox. Pelo seguro. Então, lá atrás, nós já digitalizamos todo esse processo e hoje é um processo colaborativo. O cliente recebe o link via SMS ou WhatsApp, ele já sobe todos os documentos dele e ele vai acompanhando um processo lá que a gente chama de processo Magalu, né? Que ele vai sabendo todas as etapas que ele está da jornada. Então, como mesmo o Magalu, que vai informando, né?
A gente quer aprimorar ainda mais, estamos para isso, batalhando para isso, trabalhando para isso. Mas o grande diferencial da Santa Emília é olhar a tecnologia para os dois lados. Não só internamente, como algo que vai rentabilizar nosso processo, mas principalmente que vai facilitar e dar comodidade e conveniência para o cliente. Legal. O Egno, bom, como o André falou aqui, né, esses processos têm ajudado muito na organização, na fluidez, né, da jornada de venda por parte do vendedor e de compra por parte do cliente. Ele também interfere na estratégia de abordagem de venda, né, de como o vendedor aborda o cliente, como acontece esse contato. Você poderia explicar um pouquinho mais para a gente? Então, André, você poderia me apoiar com o ecossistema ali? Acho que aquele ali é um bom aí, esse aí. Veja que o André falou muito em simplificar o processo, simplificar a vida do vendedor e tal. Mas, pô, você fala isso, do que você está falando, né? Eu estou falando do seguinte, ó. O gestor de vendas da loja vai lá, faz a precificação do carro, só um exemplo, né? Faz a precificação do carro. E até pouco tempo atrás ele tinha que pegar essa precificação que ele fez no sistema, manda e-mail para o marketing entra, integra os portais e fica tudo apartado, tudo separado, né? E eu entendo que é o seguinte, que isso quanto mais integrado, quanto mais treinado for, melhor. Então veja o exemplo. O gerente vai e precifica o carro no sistema, esse sistema já sobe as ofertas para os portais verticais, para o nosso site, para todos tudo que a gente usa para divulgar as nossas ofertas, né? Online. Precifico já está publicado. Quando eu publico, o cliente vai encontrar a gente. Quando ele encontra a gente, ele solicita mais informações. E aí que entra essa história que você está falando. Tudo online. Esse a gente chama de lead, né? Esse lead já cai na agenda do vendedor digital e ele fornece todas as informações que o cliente precisa, avalia o carro dele, faz proposta de financiamento, negocia. Se quiserem fazer o teste, pode entrar lá e comprar o carro agora, viu? Negocia com o cliente. E aí, o objetivo desse primeiro atendimento é fazer o agendamento da visita do cliente na loja. E aí, quando ele termina essa fase aí, que ele indica o cliente para a loja, o vendedor lá na loja já tem todas as informações do que foi conversado e espera esse cliente chegar e assim acertar essa negociação. Veja que isso mais recentemente, está tudo acontecendo online. E como é que o vendedor digital atende esse cliente, né? Bom, primeiro que no nosso padrão, tem gente que considera 2 horas, 5 minutos, 10 minutos, coisa normal você atender um lead. Para o nosso padrão na Santa Emília, no horário comercial, o atendimento é online. Então, se você entrar lá agora e solicitar uma proposta de um carro, a resposta vem agora. A resposta é imediata, num padrão combinado e num script pré-determinado. Isso garante a qualidade de resposta, que foi a sua pergunta. Como é que você garante isso? Com treinamento, script, tudo combinado e etc. E aí entra a parte mais importante da coisa, né? Que é a pessoa que está cuidando daquele processo. Essa parte humana, eu sei lá, eu defendo essa tese. Tem gente que acha que um dia você vai comprar carro sozinho. Eu defendo a tese de que sempre vai ter uma pessoa monitorando o processo e subsidiando o nosso cliente com essas informações. Até porque a compra do carro é muito emocional aí. Pois é. Então, treinamento. Para nós, as pessoas que monitoram o processo é que faz a diferença nessa história. Legal. E como vocês conciliam essa questão da tecnologia, da resposta rápida, imediata, instantânea, com a produtividade? Vocês percebem que aumenta a produtividade dos vendedores, não aumenta? Enfim, como é que é a percepção de vocês? Primeiro é preciso você saber o seguinte, que se alguém fez o teste ali e eu entro aqui no aplicativo agora e vejo que tem um lead sem resposta, é problema. Então, como eles já sabem que é problema, ele não vai deixar o lead sem resposta. Então é preciso você estar sempre atento com isso. Então já se criou o padrão de que a resposta é instantânea. Já se criou o padrão que a todo instante a gente está entrando lá, é um cliente que não é um cliente, né? Testando o processo.
Isso vai criando uma forma de eles saberem o seguinte, putz, é importante, eu preciso tratar bem o nosso cliente, sabe? Então, porque tem gente que acha que monta o sistema, implanta o sistema, dá o primeiro treinamento para as pessoas e aí está garantido. Não é assim que funciona. Você tem que estar vivo o tempo todo, você tem que estar acompanhando o tempo todo. Para nós é muito claro o seguinte, da quantidade de leads digitais que chegam, os vendedores digitais têm que agendar 20% de visitas na loja. Dos 20% de visitas agendadas, 80% tem que comparecer, porque a gente sabe, né? Cliente agenda só para desviar e etc. Então 80% tem que comparecer. Isso garante a qualidade desse agendamento. E dos que comparecerem, metade compra. Se você conseguir essas métricas, você tem garantido conversão superior a 7%. E como garantir essas métricas enfim, essas metas diante da volatilidade do mercado, né? Tanto do mercado de novos, como do mercado de seminovos e usados também. Até porque vocês, como o André já explicou aqui, trabalham com várias marcas diferentes que muitas vezes estão em momentos diferentes de mercado, né? Renault, Volks, Toyota, enfim. Como conciliar tudo isso? Bom, você sabe que são 3 mundos distintos, né? Sim. São 3 coisas completamente diferentes. Então você lida com alemão, com francês, com japonês. Você vê que são 3 mundos distintos. Mas independente do mundo, todos eles dizem o seguinte, você precisa tratar bem o nosso cliente. Bom, então isso é o básico. Tratar bem o cliente significa dar a resposta certa, na hora certa, para o cliente certo. Então, quando você dissemina isso na equipe e eles entendem bem isso, pode ter certeza que a garantia das métricas aí, da qualidade do atendimento vai acontecer de forma orgânica, vamos dizer assim, né? Ô Egno, e como que fica a questão dos protocolos que você falou, que pelo que você falou, eles são, né, seguidos muito à risca, em relação obviamente, ao toque ali de criatividade do vendedor, né? Porque tem-se a lenda de que o bom vendedor é aquele cara que é criativo, que sabe transpor ali, ter uma grande sacada na hora para fechar a venda e tal. Só que você está falando aqui muito de seguir processos, né? Como aliar esses 2 mundos e como que os vendedores recebem, né, essa lista, né, de litúrgica e de rituais, né, no processo de venda? Bom, você sabe que isso é a parte mais difícil do processo. Eu imagino. Os vendedores tradicionais que tiveram que se reinventar, lá em 2020, no período da pandemia, eles tiveram que se reinventar. Esses vendedores hoje, neste processo, porque quando você agendava a visita para a loja, há um tempo atrás, os vendedores ficavam reclamando que era cliente nada a ver, aquelas histórias, né? Só que eles começaram a perceber que os vendedores que davam muita importância para esses agendamentos estavam tendo performance de vendas melhor do que os que não faziam direito. O que começa a acontecer agora? Eles ficam cobrando clientes agendados pela central, sabe? E aí, sobre isso também tem uma posição muito particular nossa. É claro que você tem que ter processos, mas o perfil do vendedor atual, ele não é só de processo, é além do processo, ele tem que ir além. Ele tem que basicamente entender de gente. Quando eu estou te atendendo na loja, eu tenho que descobrir qual é a sua necessidade e oferecer o produto certo para você. Customizado, ainda fazer você sentir que você está fazendo o melhor negócio para você e para sua família. Então, imagina como um exemplo, uma família que vai lá comprar um SUV. O que o cliente do SUV quer? Né? Então, o nosso vendedor, ele está treinado, preparado para isso, descobrir por que uma pessoa procura um SUV. Pô, porque eu vou passear no fim de semana com a minha família, preciso de um porta-malas maior, quero um carro maior. E quando você descobre essa necessidade, você consegue oferecer a oferta correta para aquele cliente na hora certa. Então não adianta nada você ter processo muito bem desenhado e quando chegar o vendedor lá, o cara quer um SUV, você oferece um sedã compacto. A chance de dar certo isso é mínima. A gente treina a nossa equipe para isso, para além do processo, entender de gente, descobrir a necessidade do nosso cliente e fazer o negócio certo. Legal. André, vou fazer uma pergunta para você agora. Para o futuro,
O Egno já falou que não enxerga um futuro no qual não vai haver humanização, né, no comércio de carros, mas na sua visão, quais são as tendências aí para o futuro? O que deve vir forte como aliado aí nesse processo, né, de jornada de compra? A gente tem falado muito sobre inteligência artificial, enfim. Mas na sua visão, quais serão os novos elementos aí dessa evolução? Ô, Léo, a gente tem uma evolução do mercado de venda de veículos, né, na concessionária. E antigamente um cliente, para comprar um veículo, ele visitava até 5 lojas, né, 5 concessionárias. E hoje é 1, alguma coisa, né, um pouco mais de né, vamos pôr uma vez. Ele já vai preparado, ele já vai decidido. Então, Desculpa te cortar, as 5 que ele visitava hoje se torna a pesquisa que ele faz no Google. Ele faz online hoje, né? Ele faz online. Então, a gente tem que estar muito atento a esses canais online. E nós, quando eu falo que a gente está com um projeto e investindo muito na parte de inteligência de dados, é por conta disso. Nós precisamos ser assertivos e certeiros, né, Egno, na oferta, né? E na busca do cliente, né? E esse negócio é tão importante, isso que você falou, que imagina o seguinte, ó. Então o vendedor fica no showroom, ele não tem muito cliente para atender, né? Então ele tem que fazer a famosa prospecção, buscar clientes. Aí eu vou lá e dou uma lista para ele sair ligando para os clientes. Pô, que conversão eu tenho isso? É muito pequena. Mas e se eu pegar a base de dados, viu, menino? E se eu pegar a base de dados e enriquecer ela? Perceber comportamentos de compras dessa base, e aí eu fornecer uma base para ele com perspectiva de compra de 50%. Cara, eu acho que esse é o futuro. De eu falar, e aí o futuro, eu já escuto isso faz 30 anos. Você tem que oferecer o produto certo, na hora certa, para a pessoa certa. E o futuro nos leva a imaginar que a ciência de dados vai ajudar a gente a descobrir quem é que está querendo comprar o carro agora. A gente vai começar... Outro dia eu estava conversando com a montadora aí, dos que a gente representa. Ele disse o seguinte, ó, já você vai atender o cliente, você vai botar o CPF dele lá, você vai ter tudo sobre ele, até se ele pesquisou o carro ou não. Então imagina o quanto vai facilitar a vida do vendedor um processo desse. Acho que esse é o futuro, é dados. Eu acredito nisso mesmo. Só complementando, a inteligência artificial é muito falada hoje, mas é uma tecnologia muito antiga. Ela está prestes a completar 70 anos de idade. Só que hoje ela está num patamar que é o que o Egno falou. Nós temos hoje tecnologias para incrementar a inteligência e entregar para a prospecção, para o time comercial, justamente aqueles clientes que estão no momento de compra. Então, para mim, corroborando com o Egno, a tecnologia do futuro é a inteligência artificial. Maravilha. Gabriel. Muito bom, né? Não. Gente, muito bom. Para nós aqui da Arena Mob Alto, realmente é um presente receber todos vocês. É um papo que a gente poderia ficar falando a tarde inteira, mas como tem muita gente interessada aqui em casa, na plateia, a gente queria fazer o seguinte: alguém tem alguma pergunta para os dois aqui, para a gente fazer ao vivo? Só um, hein, gente? Vou fazer então, vou começar. Se vocês tivessem que resumir em uma palavra, o que faz uma empresa ter tantos anos de história e sucesso, qual seria? A gente consegue resumir ou não? A gente sabe que isso é algo muito complexo, eu estou chegando aqui numa questão até mais do que simplista, mas teria uma palavra-chave para isso? Pessoas, mas você vai me permitir a segunda. Sim. Cliente no foco. O nosso atual titular, Rui Flávio Chufalo Guião, ele veio trabalhar no grupo em 1964, que foi quando nós pegamos a Volkswagen. Ele disse que quando ele entrou na empresa, ele encontrou uma placa escrito assim: o cliente é nosso patrão, ele que paga o nosso salário. Então, gente, especialistas preparados para atender este cliente que eu estou falando. Tá aí, muito bom. Sancler. Fácil, hein? Eu quero fazer uma pergunta fácil aqui, mas difícil ao mesmo tempo. Eu conheço bem o grupo. Para quem não sabe, eu aprendi
muito quem na Santa Emília, o Egno foi um professor para mim. Egno, Dado, Dona Cecília, são pessoas que inspiram a minha vida. O Digão, poxa, toda aquela galera ali, poxa, eu tenho um carinho muito grande. Só que fazer aqui um preâmbulo para fazer a pergunta, por eu conhecer o grupo. E uma coisa que me surpreende, eu conheci o grupo em 2000, estamos em 2023. As pessoas que eram os estagiários da época são os líderes hoje, dentro do Grupo Santa Emília. E a minha pergunta é a seguinte: o que vocês fazem para conseguir desenvolver as pessoas que eram estagiários no passado a se tornarem líderes? Essa é a primeira pergunta dentro do grupo. A segunda, o que vocês fazem para não perder esses talentos? Porque essas pessoas que eu conheci no passado, que eram muito boas, está todo mundo lá. Você olha assim, a Luaninha lá deve estar uns 15, 20 anos lá. 20 anos. 20. A Luana, eu lembro que ela entrou, parecia 14 anos na época. Então, assim, é uma coisa incrível. A gente tem a Luana, a gente tem o Andrezão, que também naquela época tinha um pouco de cabelo, não era tanto mais, mas tinha um pouco de cabelo. O Egno já era gestor na época, assim, né? Mas a gente tem a japonesa, a gente tem muita gente lá que começou ali e está com vocês até hoje. O que vocês fazem para reter esses talentos e para desenvolver esses talentos, que isso é uma coisa muito difícil? Bom, primeiro, Sancler, que a gente, na Santa Emília, está no nosso DNA o líder liderar pelo exemplo. Então não adianta ele ficar falando, igual o Andrezão fica falando um monte de coisa que é que a gente acredita nele, sabe? Não é assim. Quem convive com o Andrezão no dia a dia, se ele não falar nada pro cara, o cara já vai falar assim, putz, eu tenho que me espelhar nesse cara. Esse cara é minha referência. Então isso é uma forma da gente encontrar pessoas mais ou menos parecidas com a gente. Hoje, além dessas pessoas parecidas, você tem que encontrar gente que está na sua via e que são diferentes da gente, porque senão você não cresce. Então encontrar das pessoas, tipo, a preparação dessas pessoas. E a preparação normalmente é on the job, cara. A Luana, que você se referiu aí, passou por quase todos os setores, começou por qualidade. Ela vai aprendendo a tratar o cliente. Ela vai vendo como é que é isso. E aí, como é que retém essas pessoas durante muito tempo? Eu vou pegar eu como exemplo. Eu tenho 4 MBAs patrocinados pela empresa. Eu já fiz, sei lá, quantas viagens internacionais patrocinadas pela empresa. Me deu para eu sair da Santa Emília, então. Igual eu, vários. Alguns que você citou aí, André, eu posso citar também. Quantos MBAs? 2 MBAs, fazendo curso de tecnologia, foi para os Estados Unidos conhecer o Vale do Silício. Tudo patrocinado pela empresa. Como é que um cara desse não valoriza a empresa, né? Então a gente procura isso, dar tipo de benefício para o nosso colaborador, aqueles que a gente vê, inclusive, que tem potencial para nos ajudar, porque o nosso pensamento agora é o seguinte: